Boa noite, está começando o Reflexões da nossa terça-feira. Somos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. É com muita determinação que nós continuamos esse trabalho do Reflexões, levando essa palavra aos amigos. Uns têm reclamado volta e meia do horário que nós utilizamos. Queria dizer a vocês que o meu dia é cheio e que eu não tenho muita disponibilidade de horário. Então, 10h30 dá tempo de eu cumprir todas as minhas obrigações. Acabei de ter uma reunião agora por conta da intervenção da Liga e tive que parar a reunião por conta das nossas reflexões. Então, meu dia é trabalhoso. Hoje nós começamos às 8 da manhã e estamos parando agora. Não conseguimos uma pausa durante todo o dia. Graças a Deus que o nosso dia tem tido esse trabalho. E é muita coisa. Vocês não têm ideia, revisando escritura, revendo uma série de discussões, ainda um pouco complicada. Quero pedir a vocês, por favor, que saibam que aqui as coisas andam a galope, tá? Meu boa noite aí a professora Rosa Maria Mendes Rocha, obrigado por estar com a gente. Grande Geraldo dos Santos, um abraço. José de Almeida, é uma honra tê-lo com a gente, sempre. Ronaldo Gomes, está aí firme e forte, já vou chamá-lo. E vamos em frente. Vamos em frente aqui. Sarinha Freitas, firme também com a gente. É isso aí. Ronaldo, seu boa noite aos nossos ouvintes do Reflexões. Paz e saúde. Gratidão mais uma vez por estarmos aqui. Sempre a Deus e sempre oportuno toda a contribuição e toda a assistência de todos vocês. Boa noite. Grande Flora, com Marílvia Portela aí. Obrigado, Flora, por sua participação sempre. Bom, nós vamos aqui aos nossos fatos históricos, as nossas efemérides do dia 21. Então, no dia 21 de março de 1919, acontece a criação da República Soviética Húngara. Ela torna-se o primeiro governo comunista a ser formado na Europa após a Revolução de Outubro na Rússia. Então, a Hungria recebe a criação de uma república soviética. E, após a Revolução Bolchevique, a cada nação que os russos invadem passam a fazer parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas mais tarde. Mas nesse momento aí é a primeira República Soviética, que é a húngara. Bruna Mariano, obrigado por estar aí com a gente. Em 1945, Segunda Guerra Mundial, as tropas britânicas libertam a Birmânia. África do Sul anula a lei de segregação racial em 1952. Em 1960, o apartheid, nós temos a questão do massacre de Sharpeville. África do Sul, a polícia abre fogo contra um grupo de manifestantes negros sul-africanos
desarmados, matando 69 e ferindo 180. Em 63 é fechada a prisão de Alcatraz, uma prisão federal em uma ilha na Baía de São Francisco. Em 65, Martin Luther King, lidera 3.200 pessoas no início da terceira e finalmente bem-sucedida Marcha pelos Direitos Civis, de Selma até Montgomery, no Alabama. Vocês prestaram atenção na data? 1965. Prestaram atenção? 1965. O discurso brasileiro, que é sempre do pior para o Brasil, Ronaldo, sinceramente, eu não aguento mais. Quando você começa a falar, eu peço licença e me retiro, porque, primeiro, o indivíduo desconhece a história. E, segundo, ele quer representar um papel que eu não sei qual a finalidade. Só que eu não vou dar público. Eu não vou ser público para bater palma para o indivíduo fazer protesto de algo que ele desconhece. Então eu simplesmente me retiro, não há como. Eu quero dizer a vocês que toda ação normalmente possui uma finalidade. Eu estou falando de antes da ação. Após, é claro, nosso querido Isaac Newton já deixa claro da reação igual e contrária. Aí eu falo isso, ele diz, não, de igual intensidade. Eu falei, tá legal mesmo, deixa pra lá, não vai ser igual, por favor, né? Mas vamos em frente, senão a gente perde tempo. Hoje em dia o indivíduo quer corrigir você no que você não está errado. Fica difícil. Não, fica muito difícil. Grande Gabriel Batalha, é uma honra tê-lo conosco. Jesus abençoe. Luiz Carlos Bittencourt, firme aí com a gente. Obrigado, Luiz Carlos, por essa bondade e paciência com a gente. Bruna Mariano, oh, maravilha ter vocês aqui com a gente. Eduardo e Biapino. Eduardo hoje veio à escola conversar sobre o esporte na região. E é um entusiasta, e eu gostei muito das ideias dele, e nós marcamos uma reunião para realmente discutirmos as propostas que o Eduardo tem para o esporte. Foi uma honra recebê-lo aqui no Colégio Leopoldo, e espero que retorne, Eduardo. Jesus o abençoe. Samuel Barbosa está assistindo. Grande abraço, Samuel. Jesus abençoe. Gabriel Batalha agradece os nossos comentários. Então vamos lá. O Martin Luther King lidera em 65 uma bem-sucedida marcha pelos direitos civis. 65. Tá? Então, quando vocês observarem o Brasil, vocês vão ver que com todas as nossas dificuldades, nós estamos à frente de muitas nações ditas mais progressistas do que nós. E nós temos que chamar a atenção para aquilo que o Brasil realmente se posiciona muito bem, né, Ronaldo? Então vejam só, em 1975, na Etiópia, é abolida a monarquia. Eu gosto muito dessas datas porque elas mostram um quadro mundial para a gente. Então a gente tem que verificar o que acontece na África, o que acontece na Europa, na Ásia, na América. Nós temos que ter uma visão de mundo, gente. Senão o camarada fecha no seu mundinho e só conversa sobre aquilo e não tem fuga. Não tem condições de ampliar seus conhecimentos. Então, em 1980, o presidente dos Estados Unidos, eu quero dizer a vocês que o site de consulta aqui é o mesmo, tá? É o Jornal Sul. O
presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, anuncia um boicote estadunidense aos Jogos Olímpicos de Verão de 1980 em Moscou, como forma de protesto à invasão soviética no Afeganistão. Se tem uma nação controversa no mundo, é exatamente os Estados Unidos. O povo estadunidense, nas suas atitudes, ele é altamente controverso. Ora ele manda tropas, ora ele é contra e faz boicote. E a gente fica pensando qual é a real finalidade. Eu toda vez que olho lá atrás, tá, o presidente John Kennedy deixando de declarar a abertura da guerra no Vietnã, cuidando da questão espacial, hoje eu entendo perfeitamente que a vaidade era não deixar os russos à frente. Eu estou um pouco ligando se o russo está à frente, se está atrás. Isso para mim é altamente secundário. O que importa é o progresso e o aprendizado da humanidade. Isso é que está em primeiro lugar. Agora, se o primeiro lugar é do Japão, é da China, isso é secundário. E é preciso que a gente tenha, né, Ronaldo, essa humildade de entender que isso aí é secundário. Todo mundo que está aí assistindo o nosso Reflexões, que tem aí seus 20 e poucos anos, 30, tomou sempre vacina e deu vacina nos filhos, sem nunca perguntar a procedência. E olha que o Brasil sempre deu show em vacinação. Sempre foi um sucesso. Eu cresci vendo a redução, já falei isso aqui, estou repetindo, da paralisia infantil no Brasil. Nós crescemos vendo essa redução maravilhosa, vendo o desespero dos nossos pais. Então, não vamos entrar na discussão daqueles que não conhecem e querem emitir conceitos. Isso nós criamos no Brasil. Você começou a dar palanque a pessoas que não têm condição de exercê-lo. Aí o indivíduo começa a fazer pregações e observações sem nenhuma sustentação, e pessoas que também não têm conhecimento começam a dar sustentação a esse indivíduo que emite esses conceitos. Hoje, quando a gente olha aquelas questões violentas ali no Morro do Alemão, a gente assiste o Tropa de Elite, e aquela turma que escreveu o Tropa de Elite ali, você tem profissionais escrevendo. Aquilo não é um espetáculo de amadorismo, aquilo é um espetáculo técnico. Vocês hoje entendem perfeitamente por que o Complexo do Alemão tinha que cair. Ali existia uma fortuna a ser explorada. E era preciso que aquilo caísse, para que começasse a se explorar aquele filão. Lembrem-se sempre, quando vocês estudarem história, mas quais os motivos? E vocês aí vão descobrir. Quais serão os motivos? Por que se persegue a linha de pensamento tal e a linha de pensamento tal? Por que será que Sócrates foi combatido? Pô, esse tal de Sócrates, esse cara é chato. Ele começa a fazer as pessoas quererem raciocinar e quererem indagar os porquês. O sujeito chato vem atrapalhar o nosso regime. Parece até criança. E ele Hein? Parece até criança. Por quê? Parece até criança, por quê? Por que isso? Eu já contei isso aqui, vocês perdoem, tá? Mas eu estou com 72, tenho direitos de repetir algumas coisas.
Meu pai gostava muito do Pedro Bloch. O Pedro Bloch era um pediatra e ele dava consultas. Lembra-se dessa história, Ronaldo? Do Pedro Bloch? Acho que não, né? Você lembra dessa história, não? O Pedro Bloch era pediatra e o que ele fazia no consultório dele? Cada vez que a criança saía lá com uma tirada daquelas maravilhosas que são próprias das crianças, quando você pensa que a criança está por fora, que a criança não está escutando, tadinho de você. Não subestime criança. Não faça isso. Vai pagar mico, como diz a gíria, né? E aí o Pedro Bloch resolveu anotar tudo. A criança falava uma boa, ele anotava. E um belo dia ele resolveu escrever o Criança Diz Cada Uma. E, certa época, ele comentando sobre isso, ele dizia o seguinte: meu neto me atrapalha muito, eu fico todo atrapalhado com meu neto. Porque eu saio com ele sai comigo de mão dada e tal, e ele, o que é aquilo? E eu vou logo explicando, aquilo é um cachorro. Ah, é um cão, tá? E por que ele anda com as 4 patas no chão, não anda só com 2 igual a gente? Por que ele não fala, ele late? E aí o Pedro Bloch viu que o negócio era complicado de estar explicando para neto as coisas, que o neto quer saber tudo. E ele disse que resolveu todos os seus problemas. Agora ele sai com o neto, quando aparece qualquer coisa que ele vê que o neto olhou, ele já pergunta: meu neto, o que é aquilo? Inverteu a proposta. Isso aí é exatamente o que o Sócrates fazia. Sócrates não dava respostas. Ele deixava que você chegasse às suas conclusões. Ele só indagava, só provocava discussão. Maiêutica socrática, técnica de aprendizado de Sócrates. E todo professor competente trabalha nessa linha. Provoca o raciocínio daqueles que os estão acompanhando. E é interessante, Paulinho, que vem a alegoria da caverna, que é interessante também com Platão, depois vem Aristóteles, mas todos eles fazendo essa reflexão da vida coletiva, individual e coletiva também do mundo. E hoje nós estamos vivendo isso tudo também. É só pararmos para voltar à história, porque a história retrata o que hoje nós estamos vivenciando, uma repetição de algo, claro que de outra forma, mas uma mera reconstrução e repetição de algumas coisas. Então, causa esse espanto para muitos, mas para quem acompanha a história, faz da filosofia realmente essa construção em si, e perante a vida e o mundo, não se espanta com tantas coisas. É bom que todos observem o seguinte: o aprendizado ele é constante. E tem aqueles que caminham e tem aqueles que insistem em não caminhar. Há uma história interessante do mineiro que estava lá deitado debaixo de uma árvore na beira de um rio e tinha uma vaquinha pastando, e passou um cidadão lá com um carro caríssimo e foi perguntar ao mineiro o que ele estava fazendo ali à toa, num pasto bonito daquele. Ele falou: eu estou tomando conta da minha vaca, daqui a pouco está na hora de tirar o leite da tarde. E o indivíduo no seu carrão já começou a dar suas normas de progresso. Que era necessário que ele mudasse esse conceito, que ele pensasse na questão de um coche moderno, plantar uma capineira para que pudesse alimentar melhor o gado, aquela vaca daria uma produção muito maior leiteira, e aí começou a traçar altos planos para o mineiro, e o mineiro só de olho nele, né?
E quando o sujeito traçou os altos planos, mostrando que podia ganhar muito dinheiro, muitas vacas, extraindo muitos litros de leite, o mineiro olhou para ele e disse assim: mas eu vou fazer isso tudo por quê? Ele falou: porque aí você vai ter uma condição econômica muito boa e aí sim você vai poder viver na sombra e água fresca. E o mineirinho respondeu: uai, mas não é o que eu estou fazendo agora? A questão da ótica é pessoal. Ninguém tem o direito de dizer o que é melhor para A, B ou C. A, B ou C é que tem que procurar os seus próprios caminhos. Quando há uma indagação, fulano, o que você acha? Aí sim é muito óbvio que você responda. Mas quando você se assenhoreia de ares de mestre para poder ensinar para os outros, você está começando a pagar mico. Porque o que você está falando, ele não está interessado. Dentro dessa ótica, o nosso Sócrates trabalhou sempre. Ele sempre fez o indivíduo raciocinar. E o indivíduo tire suas próprias conclusões, não ele. Nós já comentamos aqui, vocês têm óticas totalmente diferenciadas de Platão e Aristóteles. Muito embora hierarquicamente eles pertençam à mesma escola. A quantidade de tratados deixados por Aristóteles deixa qualquer um bobo de ver o conteúdo daquele indivíduo em seus livros. E Platão tem uma produção muito menor. E Aristóteles escancara na sua produção. E fica para nós claro que mesmo oriundo de uma mesma escola, você pode ter duas pessoas com visões diferentes. Aí a gente vai lá no Martinho Lutero e entende. Livre interpretação. No caso, Martinho Lutero fala de interpretação dos textos bíblicos. Nesse caso, nós falamos da livre interpretação de quaisquer textos. Eu não tenho que pensar igual o padre da missa dominical. Eu não tenho que pensar igual o pastor da igreja tal, tal ou tal. Eu não tenho que pensar igual ao pregador espírita, igual ao pai de santo, em hipótese alguma, igual ao rabino. De jeito nenhum. Eu tenho que pensar, porque pensar é um atributo que o Criador me deu. Quando eu vou lá em René Descartes e vejo o célebre penso logo existo, que ele mesmo depois derruba, penso logo existo. Outro dia um amigo meu aí, muito brincalhão, disse assim: Paulinho, tem gente que não pensa e existe. Penso logo existe. Tem gente que não pensa e também existe. Quer dizer, quando você quer contra-argumentar, a contra-argumentação é muito mais fácil. É muito mais fácil você apagar a luz do que acender. Criar a iluminação é muito mais difícil do que quebrar a lâmpada. Essa ótica nós temos que carregar dentro de nós. O Ronaldo deve viver muito isso, alguns que estão nos ouvindo aí. Você está num raciocínio maravilhoso com seus alunos, aí o aluno levanta a mão e você, pois não, meu filho, eu posso beber água? Não só pode beber, como já jogou uma água fria no professor também. Eu lembro no curso de Direito, aí tinha alguns professores lá que se excediam um pouco. Aí chegava aquele aluno sempre atrasado na porta. Com licença, professor, desculpe, mas eu tive um atraso hoje, por isso que eu estou chegando agora. O cara cortava o raciocínio de todo mundo. Aí o professor falou: eu vou pedir um favor a você. Chegou atrasado, entra, senta e deixa a gente continuar a aula.
Aí no dia seguinte outro aluno fazia a mesma coisa. Parece que não há interesse no aprendizado. Há interesse em você fazer o que você quer. Aí não adianta você ter qualquer tipo de conversa, porque o assunto que está sendo explanado não interessa. Interessa a sua opinião, e só ela deve permanecer. Aí é melhor não dialogar. Aí é melhor você ler sozinho, conversa com o espelho ou conversa com seus seguidores. Nós temos um quadro típico desse no Brasil. O indivíduo não quer raciocínio. Ele quer fazer o que ele acha. Difícil de você trocar ideia. Porque quando o nosso Paulo Freire diz que ninguém ensina nada a ninguém, mas que ninguém aprende nada sozinho, é porque nós temos que ter uma dupla participação. Alguém querendo ensinar e alguém querendo aprender. Não adianta alguém querer aprender se não tem alguém querendo ensinar. E não adianta alguém querer ensinar se não tem ninguém querendo aprender. O processo tem pelo menos dois lados. Pelo menos, que você pode evocar outras óticas, mas tem pelo menos dois lados. Então, continuando, o Jimmy Carter é contra a invasão do Afeganistão. E o que tem de invasão na Ásia não está no gibi. E em parte da Europa também. É complicada essa discussão. Aqui eu sou contra, aqui eu sou a favor, né? É complicadíssimo isso. A Namíbia torna-se independente depois de 75 anos de governo sul-africano. Isso em 1990. Em 94, o filme A Lista de Schindler, de Steven Spielberg, recebe 7 Oscars. É bom que vocês não se esqueçam. É claro que Hitler foi algo assim assustador para o mundo. Mas é bom que todos nós observemos que o que acontece na Alemanha de Hitler acontece na Rússia de Stalin. O judeu, quando ele perde inclusive o seu território, o seu a questão de onde guardar as suas coisas. E as coisas, economia, etc., passam a ser itinerantes. Vão com ele. E é óbvio que a Revolução Bolchevique, em especial Stalin, observa nisso aí uma grande oportunidade de conseguir recursos. E consegue em cima dos judeus. Fato que é copiado por Adolf Hitler. Não é? Eu tinha um coronel muito simpático, não vou dar o nome porque eu acho que não vale a pena, mas eu acho melhor dar a mensagem. E esse coronel era sensacional, era radialista. Então era um papão. Eu chegava às vezes para o dia seguinte, que eu saía da faculdade, ia direto para o quartel, aí ia tomar um café, ele estava sempre lá batendo um papo. Lá no nosso rancho, que a gente chamava de cassino de oficiais. Aí ele, ô professor, já chegou, tudo bem? Aí ele sempre trazia um assunto à baila importante. E nós discutíamos muito essas questões de como o indivíduo vai aprendendo com outros. E ele dizia, professor, o senhor é um indivíduo que imagina muito as coisas, o senhor é um sonhador. O senhor precisa aprender que no mundo nada se cria, tudo se copia. Como ele gostava dessa expressão.
No mundo, professor, nada se cria, tudo se copia. O indivíduo copia do outro, que copiou do outro. E ele era inteligentíssimo. E aí eu gostava muito de história também. Então, discutia a questão de capitanias no Brasil. Aí a gente ia lá e discutia com Dario, né? A questão das satrapias. Lá eram sátrapas, aqui eram capitães. Lá eram satrapias, aqui eram capitanias. Eram espaços-estado. Né? Eram hereditários. Então, não se criou nada. Dom João III não criou nada. Dom João III simplesmente olhou lá para a antiguidade, viu Dario I e copiou as satrapias. Isso aí você vai fazer certas observações, algumas pessoas religiosas não gostam. Aí quando você mostra lá que nós tivemos algumas cópias de Moisés, das figuras egípcias, aí o indivíduo não gosta. Mas isso é normal. O Moisés estudou para ser faraó. Então a história que ele recebeu foi a história do Egito. Nada mais normal do que ele, quando quis dar orgulho àquele povo, que era um povo escravo, ele tem observado imagens que o Egito já tivesse usado. Não é? Quando você olha lá, Osíris, Isis, e Horus, né? Quando você olha lá, 3 homens e uma mulher, quando você olha na Bíblia, Adão, Eva, Caim e Abel. Você juntou, né? Você vai verificar que você tem lá 3 homens e uma mulher, e lá no Egito também. A mesma arrumação. Copiou, não copiou, não importa. O que importa é a ideia do que se proporcionava naquele momento. Não se esqueçam, né? Osíris, Íris, Horus e Sete no povo egípcio. No povo hebreu, Adão, Eva, Caim e Abel. 3 homens, uma mulher, a arrumação é muito semelhante. E cabe ao historiador, ao pesquisador, pesquisar e observar. Não cabe a aceitação só porque o Ronaldo disse amém. Não, não funciona dessa forma. Vocês vão observar, por exemplo, eu gosto muito da figura que meu pai me honrou com o nome, que é Paulo de Tarso. Vocês peguem um homem, já comentei sobre isso, vou refrisar. Esse indivíduo, ele acusava e condenava. Ele era promotor e juiz, ele acumulava as 2 funções. Você errou e tem que morrer. Isso é um negócio complicadíssimo. Você acusa e você determina a punição. O sistema democrático ele é maravilhoso. O policial prende, leva a autoridade policial. Na delegacia, a autoridade faz a autuação. O delegado é que verifica onde enquadrar. Às vezes nem concorda com a prisão e nem concorda com o enquadramento. Funciona ali como juiz. Depois, baseado em tudo, ele encaminha ao Ministério Público, o promotor vai observar também e vai dar o seu parecer, se ele acata, se não acata o que o delegado fez. E se acatar, vai ao juiz que recebe ou não aquela denúncia. Gente, é muita gente julgando. E tem que ser assim. Paulo de Tarso não tinha esses trâmites. Meu Deus do céu, como ele se arrepende de tanto erro que ele cometeu a vida toda. Porque não tinha esse trâmite legal. Você estudou para fazer aquela função, é a sua função, você faz. Se o acima de você tomou
outra decisão já não compete mais a você. E o indivíduo hoje não, ele quer que tudo se resolva do jeito que ele acha. É muita presunção. Esse período já acabou, gente. Ficou lá na Idade Antiga. E Paulo de Tarso recebe uma punição severíssima, que são 3 dias de reflexão. Vocês imaginem um cara que manda e desmanda, faz e acontece, fica 3 dias dependendo de outras pessoas, até para se locomover, até para comer. Isso é um castigo, Ronaldo, seríssimo, rapaz. Não? O cara era o dono da vida, de repente, corta a visão. Meu irmão, 3 dias. E 3 dias, acabou 3 dias. Aí vai lá no Ananias, e o Ananias, no 3º dia, retira como que umas escamas de sua vista, ele volta a enxergar, e é simbólico, porque ele começa a enxergar com o olhar normal e começa a enxergar também toda a trajetória do que ele fazia. Interessante. Um olhar intelectual, um olhar interior. E é Paulo que afirma para nós: Senhor, Senhor, por que faço tanto mal que não quero e não o bem que desejo? Né? Desejando um caminho e de vez em quando tropeça, escorrega e cai na besteira que ele fazia antes. Meus queridos amigos, é tempo de reflexão. O nome reflexões não está aí por acaso. São reflexões mesmo. Nós temos que refletir sempre. Poxa, eu tomei aquela medida, será que foi certo, será que foi errado? Eu tenho um amigo, um advogado excelente, aí eu fiz um trabalho, aí redigi, aí na hora de mandar eu li de novo, aí arrumei, aí comentando com ele, disse assim: professor, eu faço e mando, porque se eu ficar relendo, eu vou ficar arrumando o tempo inteiro e não vou mandar. Outros autores famosos também passam essa observação para a gente. Redige e manda. Porque se ficar revisão, cada hora você faz uma correção diferente, que é normal do ser humano. Então, agora imaginem quantas revisões o nosso Paulo de Tarso fez na sua vida. De quantas acusações desnecessárias, de quantos erros cometidos. E o último grande erro, né? Que foi apelar para César. Talvez tenha achado que, não, eu sou cidadão romano, de repente César vai me dar um julgamento justo. Mas a vida dele toda, ele não deu julgamento justo a ninguém. Como é que ele ia querer um julgamento justo daquele que ele representava? E que ele cometeu tantas arbitrariedades, que ele achava certas. Tudo bem, mas que eram arbitrariedades. Impossível você tomar uma decisão e não discuti-la, e não conversar. Não? Coisas simples, né, que você faz na sua vida e termina incomodando terceiros de forma absurda. Não? Então, a reflexão, ela faz parte de todos os momentos de nossa jornada. E a lista de Schindler recebe 7 Oscars, por quê? Porque é o trabalho de libertação do povo que é feito por um irmão do mesmo povo. E ele vai tentando salvar, coloca a sua vida. Aí eu pergunto a vocês, só o Schindler fez isso? Nós temos até brasileiros que fizeram isso, que salvaram N crianças. Nós temos várias pessoas que não tiveram o privilégio de ter um filme em sua dedicação, mas nós temos os fatos. Há um cidadão
que é convidado para uma reunião no auditório repleto, e no auditório que ele descobre que todas as pessoas que estavam naquele auditório com ele eram crianças que ele havia retirado da câmara de gás. Ele havia salvado aquelas vidas todas. E quem faz isso, gente, se fizer por merecimento, está frito. Crianças que vão morrer na Alemanha, você arrisca a sua vida para salvá-la. Qual o mérito que você vai ter econômico? Nenhum. A não ser o mérito interior da satisfação do dever cumprido. Que é interior, é seu, é propriedade sua. Não é para ninguém ver, não. Você fez porque você fez. Você salvou porque você salvou. Não foi porque tinha uma remuneração em dinheiro ou uma remuneração afetiva. Não. Você não recebeu nenhuma benesse. Vamos trocar remuneração por benesse. Não teve nenhuma. Você fez porque você achou que devia ter feito. Muito bem, deixa eu ver aqui. Gabriel Batalha agradeceu. Samuel Barbosa dando boa noite. Obrigado, Samuel. Carlos César, firme e forte assistindo. Obrigado por estar aí com a gente. O Eduardo Ibiapino, que nós já comentamos. Antonieta Teixeira, obrigado, Antonieta. Jesus abençoe. Carlos César. Olha lá, ele está dizendo que o Pedro Bloch fez a revista Pais e Filhos. Obrigado, Carlos César, pela colaboração. Sempre a gente aprende com vocês. Obrigado por nos ensinarem sempre. João Rangel aí está. Boa noite, João. Jesus abençoe. Rosane Ribeiro, firme e forte. Ana Paula, obrigado, Ana Paula, por estar aí com a gente nesse horário. André Souza, obrigado. Marcelo Barbosa, grande cinegrafista. Obrigado, Marcelo, por estar aí com a gente. Edson Casimiro é nosso colaborador, firme e forte. Hugo de Souza, também firme. Obrigado. Muito bem, Ronaldo. Essa observação a gente tinha que se estender um pouco mais, porque faz parte da nossa vida e do nosso aprendizado. Não é? O Papa João Paulo II faz a sua primeira visita pontifícia a Israel, em 2000. Não é? Israel sempre um marco interessante na história do mundo. E em 2006 é criado o site de mídia social Twitter. E os brasileiros já abraçando o estrangeirismo, já abraço a ideia do tuiteando. Estou tuiteando. O estrangeirismo já invade o nosso idioma. Importante, não é? O indivíduo ganhou um espaço de mídia. Parabéns. Agora, os nossos queridos companheiros, amigos e irmãos, como fala Leopoldo Machado, tem que começar a selecionar essa questão da mídia que a gente aceita, que a gente acata. Porque a mídia virou um grande palanque. Então eu vou ali para aquele palanque e, como eu ataco todo mundo, eu vou receber um público que gosta de quem ataque todo mundo. Eu vou fazer ali um palanque de aprendizado. Eu vou pegar aquele público que quer uma discussão sobre aprendizado, que infelizmente hoje é melhor do que aquele que quer ataque a todo mundo. Eu vou criar também alguma coisa que vai... Não, a minha finalidade vai ser só divulgar notícia falsa. Muito embora seja crime, no Brasil se
se faz isso com muita facilidade. Eu quero, no Brasil é que o Brasil, é que o Brasil... Ué, mas pera um instantinho, essa questão de fake news última que a gente recebeu aí foi toda importada dos Estados Unidos. Foi toda importada dos Estados Unidos da América do Norte para nós. Então não há como generalizar. Existem pessoas que cuidam de determinados assuntos, existem pessoas que não cuidam. Agora, cabe a nós olhar aquela notícia e dizer, opa, vamos conferir. Essa notícia foi publicada, essa notícia tem 10 anos. Bom, então não é novidade, o camarada brincou com a gente. Aí a gente adverte, fulano, essa notícia é velha. Outro dia eu quis parabenizar um cargo de destaque numa jovem major conhecida e republiquei. Aí um seguidor lá do Paulinho Leopoldo já puxou logo minha orelha, deu uma olhada na data da publicação, eu falei, dei, e eu estou só relembrando, obrigado por ter puxado minha orelha. Eu falei, não, só observei. Mas é esse tipo de público que eu quero. É esse tipo de público que eu anseio. Você errou ali, eu consultei e aquilo ali não é verdade. Não para criar polêmica, não. É simplesmente para auxiliar a todos nós na condução do bem. Perfeito. Que é o que nós temos obrigação, né, Ronaldo, de fazer. Muito bem. Aqui nos eventos do dia seguinte, do dia 22, nós falamos no dia 21, em 1765, o Parlamento Britânico aprova a lei do selo, que introduz o imposto a ser cobrado diretamente em suas colônias americanas. É o negócio do imposto. Se fosse bom, não era imposto. Se é imposto, é porque não é bom. Você tem que impor. Não é? Então, o Brasil não pode fechar por causa da economia. Todo o dinheiro que o poder público possui é do povo. Está difícil a pandemia. Quem é que está disposto aí em cargo público de cortar no próprio salário? Quem será que está disposto de cortar na sua própria mordomia? Nas suas próprias regalias? Quem é que está disposto? Porque aquele dinheiro é dinheiro que sai do bolso de todos os brasileiros. Margaret Thatcher sempre fez questão de enfatizar, não há dinheiro público. Aí você está lá e daqui a pouco você pega um diário oficial, tem nomeação, rapaz. Tem cargo criado. Eu digo, peraí, eu estou ficando... Não, eu não estou falando de política partidária. Eu estou falando simplesmente de respeito ao ser humano. Tá? Não estou aqui fazendo discussão política, não, por favor. Política partidária não estou fazendo. Eu estou observando só um fato. Fulano de tal ganha muito, mas tem mais direito a isso, a isso, a isso. Vamos cortar. O Ronaldo está em casa. Reduziu a receita. Ele tem que cortar. Vai cortar na luz, vai cortar na água, vai cortar no mercado. Gente, é sério o negócio. Mas aí quem está em cima não corta em lugar nenhum. E não, a economia está lá em cima. É lá que tem que mexer, não é aqui embaixo. E o dinheiro é público. Esse dinheiro, por obrigação, tem que retornar para quem é dono dele. Dar qualquer contribuição de 200, 300, 500 mil reais à população, é ela que produz esse saldo. Raciocínio simples, gente. Não tem nenhuma dificuldade de entender um raciocínio desse. Não, nós temos que não sei o quê, vamos dar, ninguém vai dar nada para ninguém. Nada é doado. Tá no pacote.
Isto é imposto. Eu acho que as pessoas não têm muita noção dessa palavra. Imposto, imposição. O indivíduo não paga porque ele acha legal. Ele paga porque é imposto. Eu tento fazer algumas comparações com algumas nações do que se paga de imposto sobre luz, sobre água, eu fico apavorado. Aqui no nosso estado é assustador como é que se mete a mão no nosso bolso. Eu tenho amigos que pagam mais de iluminação pública somado ao imposto do que a conta de luz. Verdade. É desesperador isso. É desesperador. Mas voltemos às nossas observações, senão a gente fica chovendo no molhado e não cresce. Muito bem. Em 1895, primeira exibição em uma tela particular de filmes por Auguste e Louis Lumière. Então, a primeira exibição de filme. Em 16, o último imperador da China, Yuan Shikai, abdica do trono e a República da China é restaurada. Último imperador. E a República é restaurada, já existia antes. Em 33, o presidente estadunidense Franklin Delano Roosevelt assina a lei que legaliza o consumo de bebidas alcoólicas, acabando com a lei seca. Aí você que assiste a Reflexões, você olha e diz assim, oh, que bom, agora a gente pode tomar nossa cerveja. Mas tem muita gente que achou uma tragédia. Porque a lei seca era um meio dele ganhar dinheiro fácil. E quando você libera, você não cria mais dificuldade. Aí o indivíduo que vai aplicar a lei e aquele que vive da ilegalidade, ele é apanhado de calças curtas. Porque não tem mais a punição para quem vende ou para quem consome bebida. Em 1935, o primeiro programa regular de televisão no mundo é transmitido através da antena no alto da Torre de Rádio de Berlim, em 1935. Aí vocês vão dizer para mim assim, o Hitler era burro, o Hitler era isso, era aquilo. Gente, o primeiro programa regular de televisão no mundo é transmitido através da antena do alto da Torre de Rádio de Berlim. Nós, professores, todos sabemos, isso já está incutido na nossa mente e na nossa prática, de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Essa máxima qualquer pedagogo conhece. Não adianta você ficar descrevendo para o aluno isso, aquilo. A imagem fala muito mais fácil e diretamente à criança e ao alunado em geral. Será que o Hitler era tão trouxa assim? Será que o Hitler chegou a essa conclusão sem consultar ninguém, tirou da cartola? É óbvio que não, gente. Não é? É óbvio que ele discutiu isso aí. Ó, se a gente botar um programa de televisão que a gente fale para toda a Alemanha, vai ser uma bomba. A nossa palavra, a nossa imagem vai chegar lá rapidamente. E a gente vai conseguir os nossos intentos de forma mais rápida. Olha a cabeça do cidadão, gente. Não estamos discutindo com alguém que é simplesmente um camarada que faz isso. Não. É um indivíduo com cérebro privilegiado. Principalmente no que diz respeito a escutar opiniões daqueles que realmente contribuem.
primeiro programa exibido no mundo. Não se esqueçam desse fato. Olha a beleza da transmissão da imagem, e é Hitler em 35. E o negócio é tão rápido que em 39 ele já está tranquilo para chegar às suas conclusões finais. Para dizer, ó, mundo, agora é o que eu quero. Mas rapidamente ele chegou lá, graças à televisão. Tá? Então, o programa nosso aqui, Reflexões, é por isso. Quando você quiser ensinar alguma coisa para o filho, mostra a imagem. A criança vai gravar aquilo com mais facilidade. É um aprendizado mais veloz. Muito bem. Em 41, o navio brasileiro Taubaté é metralhado por navios de guerra alemães no mar Mediterrâneo. Os alemães foram agressivos com navios brasileiros de forma direta e objetiva, e Getúlio Vargas demorou muito para dar uma resposta à altura a Adolf Hitler, ao regime de Adolf Hitler. E aqui no nosso litoral, N navios foram a pique por uma covardia. Vocês imaginem um navio que não tem uma arma a bordo, só tem comida, é só navegação de cabotagem, navegação aqui no nosso litoral. Você ter submarino alemão torpedeando, isso é de uma covardia, né? Isso é de uma maldade assustadora, e nós tivemos vários historiadores brasileiros, eu conheci um deles, que fez um relato específico de todos os navios afundados. Ele foi à Alemanha, pesquisou e pegou o nome de quem afundou, quando foi afundado, quem comandava o submarino ou o barco, tudo certinho. E aí no Brasil, como é que ficou essa história? Quem lembra da fofoquinha? Ah, não, isso aí foram os Estados Unidos da América do Norte que afundaram os navios no litoral brasileiro para o Brasil entrar na guerra. Vocês sabem quantos o Brasil manda para a guerra? 25 mil homens. É a nossa força expedicionária. Quer dizer, teve um peso esses 25 mil homens realmente pela sua garra na Itália. Mas no peso guerra e quantidade de pessoas não foi esse fenômeno que muita gente tenta impingir para nós. E se nós observarmos ali o desembarque da Normandia, são 120 mil homens. Estou só fazendo uma comparação. O desembarque da Normandia, o dia D, são 120 mil homens. Estados Unidos deve ter uma perda ali, não sei, de 60, 70, 80, não tenho de cabeça essa informação, e o nosso programa é sempre de improviso. Mas eu vou consultar e voltarei especificamente. Mas olha que diferença de números. Não que o papel desses brasileiros que tenham ido à Itália tenha sido pequeno, não. O papel deles cumpriram a missão que lhes foi colocada. Mas não foi o número de pessoas, talvez, que os aliados esperassem. Tá? Muito bem. Em 43, Segunda Guerra Mundial, toda a população de Katyn, na Bielorrússia, é queimada viva por forças de ocupação alemães. Olha que loucura, gente. Que paranoia, quanta maldade se faz em nome de uma guerra. Em 60, Arthur e Charles recebem a primeira patente para criar um laser, para utilizar um laser. Em 63, Please Me, o primeiro álbum dos Beatles, é lançado no Reino Unido, em 63. Em 1982, o ônibus espacial Columbia, da NASA, é lançado do Centro Espacial John Fitzgerald Kennedy em sua terceira missão. Tá? Em 97,
O cometa Hale-Bopp tem a sua maior aproximação da Terra. Em 2016, um atentado terrorista em Bruxelas, perpetrado pelo Estado Islâmico, causam a morte, perdoe a concordância, ali está certo, eu que estou errado na concordância, de 34 pessoas. Em 2017, um ataque terrorista em Londres, perto das casas do parlamento, deixa 4 pessoas mortas e 20 feridas. Então aí nós temos as consequências terroristas em que o mundo se divide e continua dividido. Meus queridos companheiros, amigos e irmãos, esse nosso Reflexões tem exatamente essa finalidade, de que, conhecendo os fatos, os nossos queridos companheiros, amigos e irmãos possam emitir os seus conceitos e tirar o seu aprendizado. É de vocês a proposta. Aqui, ninguém ensina nada a ninguém. Aqui nós discutimos o assunto e a conclusão a vocês pertence. Ronaldo, já nos excedemos e eu queria escutar as conclusões finais de Vossa Excelência. Paz e saúde. Estamos aí enfrentando a pandemia, muito mais que a pandemia, o egoísmo avassalador. Que possamos orar, pelo menos orar. A empatia sempre será nosso carro-chefe. E não se trata aqui de santidade, porque ninguém aqui é santo, mas a empatia é justamente essa via de mão dupla, de pensarmos também no outro e na coletividade. Estamos todos numa mesma situação. Achar que alguém que morra lá na China vai morrer e não tem nada a ver conosco, mero engano. Afeta-nos. Estamos falando de humanidade. E todos nós fazemos parte dessa grande família, a humanidade, a sociedade universal. E que possamos nós sermos apenas um instrumento do que nosso arquiteto do universo nos dá de melhor entre nós, que é podermos ajudarmos de fato uns aos outros, da melhor maneira possível. E uma delas é essa, a reflexão, do pensar, de levar alguém a alguma coisa, de sair do marasmo. E isso, Reflexões, eu tenho certeza que faz. No pensar. Não é emitir só opiniões, mas desse momento ímpar que a humanidade está passando mais uma vez e outras que poderão vir. Que Jesus os abençoe. Gratidão pelo carinho de todos. Muita paz. Estamos juntos. É isso aí. Companheiros, amigos e irmãos, quando nós falamos de A, B ou C, nós não estamos querendo canonizar ninguém, não estamos querendo engrandecer ninguém. Nós estamos simplesmente narrando fatos. São fatos históricos que merecem ser observados. Nós estamos aqui querendo... não, porque fulano era aí. Não, não é nada disso. Nós estamos aqui simplesmente mostrando a vocês o trabalho realizado. Só isso. E as conclusões, não se esqueçam, são de vocês. Vocês nos escutam, tiram as suas conclusões, raciocinam. Eu tenho feito reuniões todo dia, eu sou obrigado a sair da escola. Agora sou obrigado a quê? Sou obrigado a, quando voltar, tomar meu banho completo, inclusive o meu cabelo. Vocês veem aí, eu estou sempre com o cabelo aqui, o banho não tem jeito. Você tem que estar cuidando do cabelo, às vezes lá o sabão de coco, etc. Porque é com essa cabeça que eu deito no meu travesseiro. Então ela tem que estar limpa quando eu vou deitar. Eu não posso chegar da rua e deitar
com um cabelo que esteve exposto numa reunião, num caminhar. Não posso fazer isso num ônibus, num trem. Então, esse pensamento, meus amados irmãos, tem que estar presente em todas as cabeças. Eu estou falando no cabelo porque o indivíduo às vezes só lembra da máscara e do álcool gel nas mãos. Não, é um trabalho completo, né, Ronaldo? Você lembra aquele sapatinho que chega da rua, que não deve entrar em casa? Nada impede que você lave esse sapato com sabão de coco, com álcool, na sua sola. Porque se o sapato já era sujo e os nossos pais já chamavam atenção, olha aí, ó, não senta na cama com essa roupa que chegou da rua, não. Olha, essa mochila que chegou da escola e estava no chão não é para botar na sala, não é? Esses puxões de orelha nós tomamos o tempo todo, Ronaldo. E os mais velhos pegavam pesado. Então hoje, às vezes tinha até uma chinelada, né? Eu não já falei, né? Às vezes tinha até uma chinelada. Então vocês, por favor, não se esqueçam disso. Porque às vezes o não esquecer pode provocar uma situação de tristeza, de preocupação em tantas pessoas. E vocês devem se lembrar que nós não estamos sozinhos. Nós temos um grupo de pessoas. Ah, fulano não gosta de mim. Tudo bem, ele não gosta, mas tem outro que gosta, tem outro que sente a sua falta. E nós não estamos aqui para fazer merchandising de quem gosta e quem não gosta. Nós nascemos, nós ganhamos vida para vivermos. E de preferência que vivamos em paz e aprendendo sempre. Essa é a grande finalidade do nosso Reflexões. E nós conseguimos aí o parceiro, que é o Ronaldo, para estar junto com a gente nessa jornada diária. Muito obrigado a todos vocês. Né? A gente às vezes bate aí 300 pessoas, 200 pessoas, 100 e poucas pessoas, quando, vamos dizer assim, o dia é fraco, mas não importa o número de pessoas, importa que essa palavra nossa, que não é de detentores da verdade, por favor, não confunda, não é palavra de detentores da verdade, é meramente uma palavra de colaboradores que querem o melhor para todos nós. A gente emite opiniões, emite conhecimentos, jamais com finalidade de dividir, simplesmente com a finalidade de somar conhecimentos aos nossos. A Sarinha Freitas chegou aí agora, eu vi aqui, o Eduardo Ibiapino também passou por aqui, a filha Vanessa também por aí, o Edson Casimiro. Eu queria só lembrar a vocês, de uma forma bem objetiva, que reflexões são reflexões, é para refletir. Só refletir. E o Ronaldo, que o Ronaldo falou, eu não concordo não, deixa eu ver aqui. Não, eu concordo mais com o que o Paulinho falou. Não, eu concordo com nenhum dos dois. É exatamente isso aí, gente. Discussão. Da discussão nasce a luz. Ok? Jesus os abençoe. Bom sono, bom descanso. E até amanhã com mais um Reflexões, se Papai do Céu assim o permitir.